E ele respondeu para ela assim: é porque você ainda não entende o que é o perdão. O perdão, ele não é amnésia. O perdão não te faz esquecer do seu passado e das coisas que aconteceram. O perdão, ele é uma atitude e uma decisão. Você precisa tomar a atitude de dizer: eu te perdoo em nome de Jesus. Você não me deve mais nada. E você precisa tomar a decisão de manter essa atitude todos os dias. Eu preciso reforçar que enquanto você tentar fazer isso pela força dos seus braços, não vai dar certo. Eu lembro-me que quando eu era criança, com uma alta estatura, e minha mãe colocava em mim uns vestidos, nada brega, mãe, eu te amo, mas aqueles penteados eram terríveis. E ela levava a gente de mão dadas para a Assembleia de Deus. E foi ali, as primeiras vezes que eu ouvi falar de Jesus. Naquela Assembleia de Deus. E outra hora eu disse para vocês aqui, bem no começo, quem estava atento, me ouviu dizer que algumas pessoas se desviam porque conhecem a Jesus, de ouvir falar, mas ainda não tiveram um encontro com Ele. Mas eu preciso alertar você, pai e mãe, nessa noite, em nome de Jesus. Ensine o seu filho o caminho que deve andar. A Bíblia vai dizer, para que quando crescer, não se desvie dele. Mas eu preciso reforçar, para que ainda se desvie, ele saiba que existe um lugar para ele voltar. Para que ele saiba que independente do que aconteceu, ainda existe alguém ali por ele. Ensine o seu filho o caminho que deve andar. Porque se minha mãe um dia não tivesse me levado para a Assembleia de Deus, no momento em que eu mais precisei, eu não saberia quem eu procurar. E o tempo passou. Aconteceram coisas que me levaram a desviar da igreja. Eu cresci e aconteceram coisas que me traziam sentimentos e pensamentos muito ruins. E eu desviei da igreja, eu inclinei-me totalmente para o mal. Eu comecei a fazer uso abusivo de álcool. Comecei a consumir álcool em excesso. Ainda criança, ainda adolescente. Dos meus 13 para 14 anos eu comecei a fazer uso abusivo de álcool. E aquelas noitadas, aquelas festas, aquelas baladas só me faziam mal. Aquilo me trazia uma angústia e uma amargura tão grande, mas tão grande, que quando a dor era muito forte, eu frequentava a igreja, porque eu sabia que ele era um ponto de paz. E eu tornei-me um crente bumerangue. Eu não sei se você já viu como um bumerangue faz. Se você joga um bumerangue, ele vai e volta. Vai e volta. O meu sonho era me fixar na igreja, porque ali eu tinha paz. E era uma paz que eu ansiava. Mas aqueles pensamentos me impediam de continuar na igreja. Aqueles pensamentos. Eu não posso perdoá-lo. Não pelo que ele fez comigo. E aonde Jesus estava enquanto tudo aquilo acontecia? E a palavra-chave é: aonde Jesus estava enquanto tudo aquilo acontecia. Mas para que você entenda esses pensamentos, eu vou voltar um pouco mais. Aos meus 5 anos de idade, um cara casado com a minha tia, denominado meu tio, achou no direito de abusar-me. E ele o fez. Abusou sexualmente de mim por cerca de 2 anos. Abusou mental e fisicamente por quase 700 dias sobre abuso. E eu posso dizer com toda a certeza do mundo que o abuso ele gera traumas. E gerou em mim traumas. Tornou-me uma pessoa insegura, uma pessoa amargurada, uma pessoa difícil, uma pessoa de difícil convivência. Lembro-me de uma decisão que eu tomei. E eu disse assim: ninguém nunca mais vai me ferir. Ninguém nunca mais vai me machucar. Isso impediu-me de me fixar-me muito tempo por alguma empresa ou de fazer amigos. Porque qualquer pessoa que tentasse se aproximar de mim, ainda que inconsciente, eu machucava e feria aquela pessoa, para que ela se afastasse de mim. Eu não queria dar a ninguém a oportunidade de um dia me ferir de novo. E isso fez com que eu me sentisse tão sozinha. Isso me fez entrar numa solidão tão profunda que eu desenvolvi depressão, crises de ansiedade e crises de pânico. Eu tinha dificuldade de lidar com pessoas, de entrar em ônibus, de ficar em empresas que tinham muitas pessoas.
E eu lembro que o sentimento era porque eu não consigo controlar o que está acontecendo comigo, aonde eu me perdi. E numa dessas noites, em que eu já estava cerca de 11 dias sem dormir, porque isso tudo me trazia insônia. 11 dias sem dormir. E nessa noite eu estava com uma crise de ansiedade tão forte. Eu posso te dizer que quem nunca teve crise de ansiedade não entende quem tem. Mas para quem tem é tão real. Mas é tão real. E naquela noite o meu coração estava disparado. E eu sentia, eu pensava, porque eu não consigo controlar onde eu me perdi, o que está acontecendo comigo. E o meu coração disparado, a única certeza que eu tinha era que eu ia morrer. Parecia que eu estava tendo um ataque cardíaco, era tão real. Mas naquela noite eu lembrei-me do Deus da minha infância. E eu decidi fazer uma oração. E eu preciso abrir aqui um parênteses. Eu deixei de orar por muitos anos. Porque o diabo, Satanás, colocou na minha cabeça que eu tinha perdido a salvação. Ele colocou na minha cabeça que por tudo que eu tinha feito, eu não tinha mais direito de salvação. Eu não tinha mais direito de me achegar a Deus. Eu não tinha sequer o direito de orar. Quem era eu? Uma pessoa que tinha cometido tantos pecados para poder fazer uma oração. Mas naquela noite eu decidi enfrentar Satanás e eu falei, eu vou orar. E eu lembro-me vividamente daquelas palavras. Eu disse, Deus, a tua palavra diz, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei contigo, e ali farei morada. E eu te peço, nessa noite, entre, faça morada, muda o meu cativeiro e me traga paz. E naquela noite eu tive uma paz, que talvez é a paz que a Bíblia descreve, que é a paz que excede todo o entendimento. Eu gostaria realmente de te explicar o sentimento daquela paz. Só quem um dia viveu em meio à guerra entende o valor da paz. Aquela paz que eu senti no meu coração, que eu nunca senti antes. E eu ouvi a voz do Senhor soar e me dizer, filha, presta atenção, porque é a terceira vez que eu falo com você, mas essa é a última. E eu preciso te dizer, fixe seus olhos em mim, presta atenção no que eu vou te dizer, porque às vezes o Senhor quer falar com você, e essa também pode ser a última. E o Senhor, Ele naquele momento passeou comigo pela minha história. E Ele levou-me a um momento em que nós visitamos uma Assembleia de Deus, aos 7 anos de idade. Quando eu tinha 7 anos de idade, minha mãe me levou em uma Assembleia de Deus. Dentro de uma comunidade, era um templo bem pequeno. E naquela época as Assembleias de Deus tinham o costume de fazer caravanas. E foram feitas várias caravanas para aquela igreja. Então, era um templo pequeno, mas estava muito cheio. E uma bela mensagem, no meio do culto, o pastor fez um apelo e disse assim, se existe alguém ferido, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Não sobraram bancos com pessoas assentadas. Todas as pessoas se levantaram e foram ali para frente. Eu ainda com meus 7 anos de idade, sem entender muita coisa, mas algo eu posso dizer, o meu coração ali estava quebrado. E eu levantei e eu fui ali na frente para receber aquela oração. E eu lembro-me que era uma multidão muito grande. E eu com a minha grande estatura no meio daquela multidão. O pastor começou a dizer, pequena, Jesus quer falar com você. E o pastor numa dificuldade enorme de me encontrar, porque eu era muito grande. E ele começou a procurar-me até que ele me encontrou. Ele me encontrou, pegou-me pela mão, levou-me ao altar, me deu um abraço, chorou comigo. E ele me disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Eu lembro-me que aos 7 anos de idade, naquela noite, eu fui batizada no Espírito. E Deus, Ele me levou a outro momento. Agora já com 14 anos de idade. Eu decidi, era uma noite de tribulação, tinha alcoolizado, estava depressiva, decidi. Falei, hoje eu vou naquela igreja, eu vou conhecer, quero ver como é que é. E eu cheguei lá no meio do culto, o pastor parou o culto, olhou nos meus olhos e disse aquela mesma frase daquele pastor quando eu tinha 7 anos. E naquele momento eu ouvi a voz do Senhor dizendo, filha, é a terceira vez que eu te respondo. Você sempre me perguntou aonde eu estava enquanto aqueles abusos aconteciam. E eu preciso te dizer, eu estava lá e eu chorei com você. Essa noite eu preciso te dizer, eu não sei o que fizeram com você, nem o tamanho da sua dor, nem o que você passou, mas eu preciso te dizer, o Senhor estava lá e Ele chorou com você.
O Senhor não te abandonou nem um só minuto, nem um só segundo. Os seus olhos não estavam fechados para que não pudessem te ver, e nem as suas mãos recolhidas para que não pudesse te socorrer. Eu preciso te dizer que o Senhor estava lá, não me importa o tamanho da sua dor, nem quão difícil foi aquele momento. Ele estava lá. E Ele chorou, Ele sofreu, Ele passou com você. E talvez agora você pergunte para mim assim, mas por que, Carol? Eu não sei o porquê isso aconteceu comigo. Eu não sei o porquê as coisas acontecem. Mas algo eu posso te dizer. Você não vai passar por isso sozinho. Sabe por quê? A Bíblia é clara em dizer. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. E Ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, eu e você, independente do que aconteceu conosco, nós fomos curados. A Bíblia vai dizer, mas permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior delas é o amor. Sabe por quê? Porque Jesus é a totalidade do amor. Jesus é o amor encarnado. Eu queria, de coração, de verdade. Eu queria que cada um de vocês sentisse o amor que eu senti naquela hora. E é por isso que eu digo e repito, tudo que você precisa é de um encontro, assim como Saulo. Sabe por que Saulo imediatamente começou a pregar a palavra do Senhor? Porque ele queria, no coração dele, um desejo ardente. Que todas as pessoas sentissem aquele amor. Que todas as pessoas fossem preenchidas, independente da ferida, do passado, da dor. Que todas as pessoas sentissem aquele amor que nós sentimos no primeiro encontro. Se você soubesse. Eu lembro-me de uma noite. Essa noite eu estava dentro do meu quarto, muito alcoolizada, e a minha mãe entrou. E ela disse para mim assim: filha, você precisa parar de beber. Está na hora de mudar, volta para a igreja. E a minha resposta para ela foi: se esse Deus que você tanto prega existisse, aquilo não teria acontecido comigo. Se você soubesse o quanto hoje eu me arrependo dessas palavras. Porque eu consigo ver pelos olhos da fé que o Senhor estava lá. E Ele dizia: eu sei, filha, que você ainda não entende todas as coisas, mas em um momento você vai entender. E ainda que você diga isso, eu estou aqui, eu não vou sair daqui. Se eu estou aqui hoje, se hoje eu estou aqui falando sobre isso, sobre amor, é porque o Senhor me amou primeiro. Ele me amou mesmo em toda a minha transgressão. Ele me amou mesmo em toda a minha ignorância, a minha prepotência, mesmo em toda a minha arrogância. Ele me amou mesmo em toda aquela sujeira, aqueles sentimentos bagunçados. O Senhor me amou. Ele me amou mesmo em todo o lamaçal do pecado. Ele me amou. Ainda assim, Ele me amou. Mesmo quando eu não me amei. Lembro de várias vezes em que eu mesmo coloquei minha vida em jogo. Lembro de várias vezes que eu mesmo quis atirá-la. Mesmo quando eu não me amei, o Senhor me amou. Lembro de uma noite em que... Alguém aqui conhece a Vaza das Flores? Já ouviu falar? Lagoa Vaza das Flores? Lembro-me de uma noite que eu fui até essa lagoa. E eu bebi tanto que eu tive coma alcoólico. As pessoas passaram quase a madrugada toda tentando recobrar minha consciência. E a minha consciência ia e voltava, ia e voltava. E no dia seguinte, sabe o que eu fiz por amor à minha vida? Bebi de novo. Para ver se dava certo dessa vez. E mesmo em meio a tudo isso, o Senhor não desistiu de mim. Eu preciso de dizer que mesmo em meio a tudo isso, o Senhor não desiste de você. Ele nunca desistiu. E Ele nunca vai desistir de nós. Não importa o que façamos, ou o que passamos, ou quão difícil tenha sido. O Senhor, Ele não desiste de nós. Eu preciso abrir aqui um parênteses para isso tudo, para toda essa história. Porque quem estava atento me ouviu dizer que eu tinha 2 problemas. O primeiro é: eu não posso perdoá-lo. Não pelo que ele fez comigo. O segundo, o Senhor me respondeu que era onde ele estava. Aquela resposta era tudo que eu precisava, onde Jesus estava. Mas quando Ele nos cura por completo. Ele não deixa pontas soltas. E eu lembro-me que, assim como Saulo, eu saí daquele encontro e eu saí com uma ânsia por Jesus.
Eu comecei a ler a Bíblia e eu já comecei a falar com meu esposo, olha, eu não bebo mais, eu vou voltar para a igreja. E no dia seguinte eu já não colocava mais, eu não ingeria mais álcool. E eu comecei a seguir vários pastores. E eu lembro-me que um dia, navegando pela rede social, eu senti o desejo de parar em um vídeo. Naquele vídeo o pastor tinha recebido uma pergunta de uma pessoa. E essa pessoa dizia para o pastor assim, pastor, eu estou com um problema muito grande. Meu marido fez algo comigo, eu o perdoei. Mas eu não consigo esquecer. E eu não sei o que eu faço. Estou pensando até em separar. E o pastor, ainda que inconsciente, trouxe a resposta para minha vida. E ele respondeu para ela assim, é porque você ainda não entende o que é o perdão. O perdão, ele não é amnésia. O perdão não te faz esquecer do seu passado e das coisas que aconteceram. O perdão, ele é uma atitude e uma decisão. Você precisa tomar a atitude de dizer, eu te perdoo em nome de Jesus. Você não me deve mais nada. E você precisa tomar a decisão de manter essa atitude todos os dias. Eu preciso reforçar que enquanto você tentar fazer isso pela força dos seus braços, não vai dar certo. Eu tentei por muito tempo. Foram muitos longos anos tentando perdoar por conta própria, escrevendo cartas, indo a retiros evangélicos, gritando para Deus e o mundo que eu o perdoava. E nada disso adiantava. Só que, assim como Saulo, que naquele momento tomou uma atitude em direção à cura, aquele dia eu tomei uma atitude em direção à cura, mas eu tomei de forma diferente. Eu disse, Senhor, eu sei que eu preciso do perdão, mas dessa vez eu preciso da sua ajuda. E eu disse, eu te perdoo em nome de Jesus. E sabe o que aconteceu no dia seguinte? As lembranças voltaram ainda pior. Os sentimentos voltaram ainda mais esmagadores. Eu comecei de novo a me afundar em tudo aquilo. E eu preciso que você entenda a dimensão do quanto esses sentimentos me afundavam. Lembro-me que no início do meu casamento, eu dormindo, eu sonhei com um dia dos abusos. E eu acordei e eu chorava tanto, que eu entrei para dentro do banheiro e eu me sentia tão suja, eu tinha os piores sentimentos do mundo. E eu fiquei quase 40 minutos chorando de desespero, tentando me limpar. E naquele dia, um dia depois de dizer eu te perdoo em nome de Jesus, aqueles sentimentos voltaram ainda pior. Mas o Espírito Santo daquela vez estava comigo. Daquela vez foi diferente. Não foi igual todas as outras vezes. E ele me lembrou, ele falou comigo, você tomou uma decisão, mantenha. E naquela hora eu falei, mente, chega. Nós não vamos continuar com isso. Nós precisamos parar. É hora de parar. Não é hora mais de alimentar esse sentimento. Naquele momento eu disse, eu tomei uma decisão. Você está perdoada em nome de Jesus. E as lembranças, elas começaram a ter um intervalo mais longo. Elas não vinham mais como antes. Elas não me engoliam mais como antes. Até que chegou um momento que ainda que as lembranças viessem, não existia mais nenhuma dor. E é por isso que eu digo que doía tanto. Agora, não dói mais. Para que você entenda, esse processo de cura é como um processo natural. Você cai, machuca, abre uma ferida. Ainda que você faça um curativo ali e que você não veja mais aquela ferida, se você colocar a mão em cima, ainda dói. Mas quando aquela ferida ela é completamente cicatrizada, a cicatriz está ali. Você sabe que você passou, mas agora não dói mais. É isso que o Senhor quer fazer por você hoje, nessa noite. Não importa o tamanho da sua dor, o tamanho da ferida, o que você passou. Ele precisa cicatrizar. O curativo já não está ajudando mais. O curativo ele está camuflando toda essa dor, todo esse sentimento, todo esse lamaçal. Ele não está ajudando. Está na hora de tirar e permitir que o Senhor te passe pelo processo da cicatrização. Permitir que o Senhor faça o propósito dele na sua vida. Talvez você olhe para mim hoje e não dê nada. Mas eu preciso te dizer que hoje o maior orgulho da minha vida é o neném que está na minha barriga. É o meu esposo que está ali atrás. Sabe por quê? Porque um dia Satanás roubou de mim todos os sonhos. Ele tirou de mim todos os sonhos de ter alguém do meu lado.
Ele tirou de mim todos os sonhos de ter uma família. E eu dizia, eu nunca vou querer ninguém do meu lado. Mas eu preciso te dizer que no lugar da vergonha, Ele te dará dupla honra. O Senhor restituiu a minha sorte completamente. O Senhor me curou completamente. E no lugar da vergonha, Ele me deu dupla honra. Eu preciso reforçar algo aqui para você. Esse caminho, esse processo, eu não posso percorrer por você. Infelizmente, eu não posso percorrer esse caminho por você. Mas eu posso te apontar a direção. E a direção é Jesus.